pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Beancast delas. E hoje a gente tem uma convidada super especial aqui comigo, a Mariana Victor. Ela é analista de performance da nossa empresa parceira, que é a Numerati. E ela vai conversar um pouquinho aqui hoje com a gente, com a nossa convidada mais que especial, Andréia Neri, que é coordenadora de marketing e comunicação, confere, do Instituto Atlântico, que também é um dos nossos clientes aqui da BIM. Lembrando que o Beancast delas, ele foi uma realização da BIM Marketing. Para quem ainda não conhece, a gente é uma empresa de consultoria em marketing, aí com mais de 15 anos de mercado. E toda a produção do Beancast delas está sendo feita pela 120 Frames, que também é a nossa empresa parceira aqui de audiovisual. E aí vamos nessa, né? Já vamos começar do começo. André, a gente tá aqui, mas assim, eu já queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre essas duas realidades que tu tem hoje, né? De tecnologia, trabalhando na coordenação de marketing, também é professora, como é que rola? Meninas, primeiro quero agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. A BIM, né, é uma empresa mais que parceira. Antes a gente estava até conversando e brincando. Eu tive a felicidade de ter a parceria da BIM não só no Instituto Atlântico, mas por outras empresas que passei. Então, realmente mora no meu coração. Muito legal estar aqui com vocês e muito honrada pelo convite. Falando um pouquinho do que tu me perguntou, né, da parte de tecnologia e educação. Educação, eu vou começar por esse ponto porque é onde eu estou há mais tempo. E a educação sempre foi uma paixão escondida. Em que sentido? Acho que a gente, quando é criança, né, tem aqueles sonhos meio lunáticos. O que é que você quer ser quando crescer? Não que eu tenha crescido. Quem me conhece sabe que eu sou bem pequenininha, bem baixinha. Mas eu sempre quis ser publicitária, curiosamente falando. Meu pai, ele falava, né, que você sempre foi muito curiosa para propaganda, e isso é muito legal. E ele que plantou essa questão da publicidade. Então eu, com 10, 12 anos, eu sabia que eu queria seguir na comunicação. Mas eu falava muito também em ser professora. E eu brincava e dizia que eu ia ser professora de inglês. Que eu queria terminar o meu inglês, porque eu ia ser professora de inglês. Então ficou aquilo ali guardado no coração. E quando eu comecei minha graduação em publicidade, eu já sabia o caminho que eu queria seguir. Eu queria ir para o mercado e eu queria ser professora porque eu admirava muito os meus professores que tinham vivências de mercado. Então, eu me espelhei nesses professores para hoje construir a professora que eu sou, de ter essa dinâmica de mercado, de saber como é que acontece, de poder levar os contatos para os alunos conhecerem e terem um pouquinho, né, dessa pílula do mercado antes deles irem. E também juntar isso com um conhecimento acadêmico que não tenho o que falar. Eu sou, assim, uma exímia defensora do conhecimento e dos estudos. E aí, estou há muitos anos. Quando foi há 2, 3 anos atrás, eu vim do mercado, passei muitos anos no mercado de gastronomia e sempre trouxe a questão mercadológica com a acadêmica. Então, foram jornadas paralelas que eu fui construindo na minha vida. E foi quando eu tive um insight de eu quero ir para a tecnologia. E aí, o mundo que nós vivemos hoje, ele é tecnológico, né? Então, sim, as startups, aplicativos, o próprio comportamento do consumidor levando a isso, e me deu, assim, uma coisa na cabeça que eu queria ir para o mercado de tecnologia. Cheguei a passar pouquíssimo tempo em uma startup, foi muito rápido mesmo, e foi quando surgiu a oportunidade de estar no Instituto Atlântico, que aí eu vou até pedir licença para apresentar, porque muita gente não conhece. Por favor. O Instituto é o Merchan. E, assim, na verdade, é um Merchan até de pertencimento, porque o Instituto Atlântico ela é um ICT, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia, que tem poucos no Brasil, e nós temos um no Ceará, que é o Instituto Atlântico. E aí, quando eu falo do pertencimento, é porque é com muito orgulho que nós somos a segunda maior ICT do Nordeste. Então, temos, inclusive aqui no Ceará, nós temos mais de um ICT, tem algumas outras que são menores, a gente tem uma grande ICT que fica em Recife, e temos nós, do Instituto Atlântico, que a gente fornece não só tecnologia de ponta, mas toda a base de pesquisa científica, acadêmica, desenvolvimento de tecnologia. Nós estamos juntos com startups para aceleração, né, construção de uma metodologia própria para aceleração dessas startups junto ao mercado. Nós temos hoje uma unidade educacional, que é o Avante. Então, essa unidade educacional
Nós estamos com projetos, desde projetos junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que são projetos que levam essa formação de tecnologia para as pessoas que não têm condições de ter essas formações, como nós temos também cursos pagos, cursos mais executivos, enfim. É um ecossistema de inovação, nós já estamos há 23 anos no mercado, e quando eu brinco do pertencimento é porque nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Então, tudo que nós temos de ganhos na nossa empresa, eles retornam para a empresa para que a gente fomente a tecnologia. E ela chegou no Ceará 23 anos atrás exatamente porque um dos objetivos a nível Brasil era fomentar a tecnologia e a inovação no Nordeste. Fortaleza foi escolhida. Então, é um orgulho gigante hoje estar lá. Que massa. A Mari também é super da inteirada. Precisa estar sempre se atualizando também, né? Se a gente não ficar atualizado, a gente vai ficar para trás, então gera até essa ansiedade, né? Porque a gente precisa estar sempre correndo. Às vezes eu deito assim na cabeça, eu falo, meu Deus, eu tenho que aprender aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Senão eu vou ficar para trás. Aí a gente está sempre correndo. E aí você falou da questão de fomentar a tecnologia. Já que a gente está falando aqui de tecnologia e mulheres, tem uma escritora que eu adoro, assim, a Marta Gabriel, que ela veio, assim, né? Ela já é senhorinha, mas ela vem dos primórdios, assim, quando a internet era mato. E aí eu acho muito legal que as palestras dela, ela sempre fala que a gente, mesmo com tanta riqueza ainda que tem inteligência artificial, tecnologia, a gente ainda não está 100% porque a minoria ainda não consegue abraçar. Ter esse acesso, né? Ainda não consegue ter esse acesso. E aí eu achei muito legal que você falou que o intuito do Instituto é abraçar essa minoria, né? Levar conhecimento. Eu achei, já me veio logo a Marta Gabriel, que toda vida que ela dá uma palestra, já tive o prazer de ver pessoalmente, ela sempre levanta essa bandeira, né? Como é que a gente pode incorporar e deixar mais democrática a tecnologia, a inteligência artificial e abranger toda essa galera, né? Porque senão a gente vai estar sempre acima dos outros e vai ter é normal, né? Ter essa desigualdade, mas como é que a gente pode diminuir esse hiato, gap, né? Esse gap que existe entre essa população. Muito legal. Fica a dica aí, né? Eu tenho até uma temática, eu não vou aprofundar tanto, né? Até para a gente não ir só nisso, mas nós precisamos nos aprofundar, inclusive, em como o governo brasileiro ele expande essa tecnologia, porque tem projetos, e eu digo isso porque o próprio Instituto Atlântico hoje, para a gente fornecer o que a gente fornece de desenvolvimento e solução tecnológica para os nossos clientes, quem são esses clientes? Gente, são clientes nacionais, multinacionais. Então, alguns que eu posso citar, nossos maiores clientes, HP, Dell, nós já fizemos projetos com a Science. Então, assim, são clientes que o próprio governo, ele traz recursos e projetos para que essas empresas, elas fomentem a inovação no país. Então, são pontos que a gente não conhece. Que entra para a gente como um curso, né? O que é que chega para essa população? O Instituto Atlântico, junto com a UES, com o IFCE, junto com o IRED, que é uma outra ICT que nós temos aqui, estão ofertando cursos para que as pessoas se desenvolvam, UX, Fullstack. Gente, isso é plano de um governo federal, junto com o estadual, que tem metas em tantos anos, letrar tantas milhões de pessoas na região do Ceará. Então, é algo que é muito maior e está sendo conversado pelos grandes. E entra exatamente no que tu falou. Outro ponto, só da Marta fechar, Gabriel, né? Da Marta Gabriel. Gente, eu hoje ainda uso o livro da Marta Gabriel de 2010, que foi o primeiro, como referência bibliográfica. Porque, simplesmente, se a gente lê em 2010, ela fala o que acontece hoje. O que muda são os exemplos, porque, óbvio, ela traz exemplos daquela realidade. Mas a Marta, quando começou, eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer curso com a Marta Gabriel, que tinham, 30 alunos na sala.
Caramba. Porque ela começou ali, eu acredito nisso, tá aqui o meu primeiro livro, e hoje ela é gigante, ela é grande demais, mas visionária. Pega um livro de 2010 e tu diz assim, cara, tá aqui, é isso aqui, tá acontecendo hoje. Em 2010 ela já escreveu Ela já sobre aquilo ali. tava Era uma atenta, né? guru. É uma guru. É muito bacana. E assim, a ideia, né, do Beancast delas é muito de trazer essas experiências, essas histórias de mulheres. E que bom que a gente já tem referência aqui, já pega lá, já anota. Mas eu queria também saber, a gente tá falando um pouquinho sobre tecnologia. E uma das coisas que a gente estava até conversando nos bastidores é muito essa coisa de, apesar de a comunicação, a gente ter algumas referências femininas, né? A tecnologia não tem isso, né? E aí, como é que você tá na área de comunicação, mas você precisa comunicar para pessoas que não têm tanta essa referência de mulheres fazendo, pegando a mão na massa, né? E sendo referência nessas coisas, né? Sim, eu vejo, na verdade, como um grande desafio. Ser mulher é um grande desafio. Começa Ponto. daí, né? Ai, André vai começar a militar. Vou mesmo. Sempre. Sempre. Porque ser mulher é um grande desafio. E aí, quando a gente fala do universo da tecnologia, a gente tem dois universos. Os dos clientes, que são prioritariamente homens, que estão ali no poder de decisão, e principalmente quando a gente fala de empresas, do porte das empresas que eu citei, e quando a gente fala do campo tecnológico das pessoas que estão trabalhando ali. Então, por muito tempo, foi um campo que foi buscado pelos homens, de uma maneira geral, e aí eu vou até trazer um recorte que, assim, pelos homens héteros. Então, por muito tempo ainda houve essa questão, e aí, de uns anos para cá, as mulheres começaram a entender que elas tinham a capacidade, a eficiência, que elas poderiam estar ali ocupando esses espaços. E aí, falando em específico do Instituto Atlântico, lá é um ponto fora da curva. Eu vou citar como exemplo, mas eu sei que é um ponto fora da curva, porque foi uma cultura que ela foi construída ao longo dos anos, que hoje a gente tem metas, nós temos um pilar de diversidade. Então, há 3 anos, nós temos uma pessoa que é a Natália Passetti. Gente, ela é fora da curva. Aquela menina, ela traz uma visão e uma vivência nessa parte de diversidade que ela vem transformando a cultura do Atlântico para olhar para a diversidade não só no ponto do marketing, porque quando a gente vai promover isso é muito legal, mas é legal quando você promove algo que você de fato está fazendo. Vive, né? Vive aquilo. Então, ela trouxe a diversidade em indicadores, de dizer assim, a gente não vai dizer que a gente é diverso, a gente é diverso para depois a gente promover que essa diversidade ela acontece. Ela hoje fica no Rio de Janeiro, ela é carioca até, então quando ela vem aqui para o Ceará, a gente diz que ela é a nossa cearoca. E aí o nosso time de marketing já deu para ela o apelido de Diversinati. Abraço, Nath. Ela é maravilhosa. E aí, assim, a entrada dela foi um ponto, assim, crucial para o Atlântico, porque, como eu falei para vocês, a gente já tinha uma cultura intrínseca de dar espaço para essas mulheres. Então, hoje, o nosso corpo executivo, nós temos 4 diretorias, 2 são mulheres. Então, ali eu tenho 50% homens, 50% mulheres. Quando a gente vem para a gestão, coordenadoras, gerentes de projeto, eu não vou lembrar agora o número exato, mas a gente tem um percentual muito grande de mulheres na gestão. Em termos de coordenação diária, hoje nós temos mais mulheres do que homens, e em gerentes de projetos nós também temos uma grande quantidade de mulheres, mas ainda não é um meio a meio, a quantidade de homens ainda é maior. E hoje a gente tem até uma certa dificuldade, porque a gente quer chegar nessa equidade nos times de operação, que são as desenvolvedoras, analistas de testes, enfim. Porque no time de operação hoje é essencialmente masculino, mas nós temos vagas afirmativas. Tanto vagas afirmativas para mulheres, vagas afirmativas para pessoas negras. Então, a gente trabalha isso hoje como indicador do nosso negócio, da sustentabilidade do nosso negócio. Que massa, cara. Que massa. Então, o Instituto, ele é mesmo, e principalmente a sua área, seu setor lá dentro, ele é mesmo um ponto fora da curva. Porque era aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Geralmente, quando a gente começa ali no marketing, até mesmo um tempo atrás, a mulher ela tinha a posição de ser a bonita do setor, Sim, para atrair os clientes, porque, de fato, né, pega ali o visual, mas agora a gente sabe que a gente tem conhecimento suficiente para poder liderar, para poder estar na gestão, só que
volto de novo para o ponto da Marta Gabriel. A gente ainda não tem, ainda está caminhando, engateando. Estamos em 2025 e eu não vou lembrar aqui qual foi o artigo, mas até acho que 2021, apesar da gente ter mais de 50% da população brasileira ser mulher, a gente só ocupa, acho que uns 8 ou 9% de posições de liderança nesse setor, né? Então, ainda é uma luta que eu acho que a gente ainda tem que... E tá travando, né? É porque a gente não consegue abraçar os espaços que nós temos que ocupar. E vou trazer também aqui as nossas conversas de bastidores, né? Eu concordo 100% com a Mari, que, de fato, quando a gente trazia para a parte da comunicação, da tecnologia, e vou até falar da educação também. Professoras, as mulheres na comunicação, atendimento publicitário, porque é aquela porta de entrada do cliente para a agência. É o relacionamento, é o cuidado, né? Aí, setores de criação com mulheres, por muito tempo, não existia uma mulher, uma diretora criativa. Não lembro. Era fora da curva. Eu conheço do período que eu comecei, eu me formei em 2010, então já tem uns 15 anos aí de estrada depois da formação. Eu lembro de 2 colegas que nem são amigas próximas, mas colegas de faculdade que na época saíram para serem diretoras de criação. Todas as outras. Atendimento, grande maioria atendimento, aí algumas no setor de mídia, aí há outras pessoas em marketing, mas a grande maioria nessa parte do atendimento publicitário, né? Que é o visual, que é o atrativo, que a gente sabe que, na verdade, tem um outro contexto social por trás do que a gente está conversando. Total. É muito mais enraizado, né? E tu comentou de professores também, né? Acho que até um ponto que a gente pode trazer é que, quando você fala sobre professoras, você lembra obrigatoriamente professores lá dos pequenininhos, aí sim você lembra como professor, que também é essa ideia do cuidado, mas quando você vai para professores universitários, que é o que você é hoje, né, você tá lá nas universidades, o percentual ele cai drasticamente, então tipo assim, ainda assim, quando você vai criando espaços maiores assim, né, com um pouquinho mais de protagonismo mesmo, a gente ainda tem que lutar um pouquinho mais, né, pra ocupar esses espaços, assim, é bizarro. E vem aquela questão que a gente estava comentando da síndrome da impostora, né? A mulher, ela precisa de uma validação, inclusive própria, o tempo todo. A gente se autovalida o tempo todo. A gente não se acha capaz de fazer algo se a gente não tiver algo por trás. Por exemplo, eu não sou capaz de assumir esse cargo se eu não tiver um curso ou se eu não tiver uma formação naquele cargo. Quando a gente sabe que, de maneira geral, né, eu não vou dizer que todos, mas os homens, eles têm muito mais esse poder de enfrentamento, de eu vou conseguir, eles têm muito mais essa autoconfiança que a gente não tem. Eu lembrei de uma questão, e aí eu vou falar que a Kaliane, ela vai saber, porque ela conhece. Há alguns anos atrás, aí uma questão pessoal que entra dentro dessa questão da síndrome de impostora, que até hoje eu me olho no espelho e digo, meu Deus, né? Será? Eu sou isso, entre aspas, eu sou isso tudo mesmo, né? Abre aspas enorme. Quando eu fui convidada para ser professora da pós-graduação, o professor Márcio, que ele é o coordenador de pós-graduação da Unicristos, ele foi meu professor na graduação e na pós-graduação. Nós chegamos até algumas vivências mercadológicas juntos, porque ele trabalha na área de pesquisa de mercado e em uma das empresas que eu trabalhei, a gente foi fazer uma pesquisa de mercado e a gente fez a contratação dele e do time dele para isso, enfim. Éramos pessoas que tínhamos a conexão mercadológica. E aí, logo que eu terminei meu mestrado, o professor Márcio entrou em contato comigo. André, eu estou coordenando o curso de pós-graduação e eu fiz uma pós-graduação na Cristos. Antes, né, nem era Unicristos, na Cristos. E eu estou com a disciplina e eu quero que você pegue essa disciplina. Meu Deus, né? Imagina. Sem brincadeira, eu levei para terapia. Eu não ia pegar. Eu não ia Tu pegar. não acreditou em ti, né? Eu não ia pegar. Gente, sem brincadeira, eu não ia pegar. Primeiro porque veio de uma pessoa que eu tenho como referência, porque ele é um professor e um profissional que eu tenho como referência máxima. Ele é maravilhoso, realmente. Até hoje eu não consigo chamar ele sem ser professor Márcio. Ele chega para mim, ideia, não sei o que, e eu
Isso, professor Márcio. Eu não consigo, porque é como se eu, através desse termo, eu imprimisse o respeito que eu tenho por ele, pelo conhecimento que ele tem, por tudo que ele construiu. Então, o fato de ter vindo dele e o fato de ser uma turma de pós-graduação, e na época eu tinha 26, 27 anos, eu fiquei, eu não vou... Gente, na época, professor, eu vou ver quais são as datas e etc. E foi tema da minha terapia por um período até eu aceitar. Até eu aceitar, até eu ter o enfrentamento de ir para a primeira aula, de entender a turma, de ver que eu era possível. E aí tem a validação, que isso tem em todas as universidades particulares, que é, se você for bem avaliada, etc., você continua com aquela disciplina. Então, era uma dupla avaliação, que era a minha autocrítica versus eu quero muito que a turma goste, porque se eu for bem avaliada, essa disciplina ela vai ser minha pelas próximas turmas. Gente, para mim, isso foi um dos maiores casos de síndrome de impostora que eu já passei, que até hoje eu fico, meu Deus. Mas era, na época, o meu ex-companheiro, eu olhava para ele e dizia assim, mas será que era para mim mesmo? Eu acho que ele errou. Ela foi convidada, ela foi, tipo assim, pedido insistentemente. Teve avaliação positiva. Em ti, né? Uma fala que você disse. O professor me convidou, certo? Talvez falte um pouquinho também da gente, né, enquanto mulher, a representatividade. Porque se fosse a professora Márcia, talvez você não tivesse ficado tão chocada, talvez você acreditasse mais em você. Essa falta de representatividade gera na gente, acredito eu, até pelo contexto, né, geral, essa síndrome, essa autossabotagem. Porque se eu não tenho alguém para me espelhar, fica difícil eu acreditar em mim. Você ser pioneira sempre, né, cara? Fica difícil, porque é justamente isso. Se fosse a professora Márcia, talvez fosse mais fácil, porque eu tô me espelhando na professora Márcia, eu quero ser foda que nem ela. Mas quando é o professor Márcio, eu penso, eu nunca vou ser como o professor Márcio. A turma não vai gostar de mim como gosta do professor Márcio. E aí isso bota em pauta também o valor, né, da pessoa, como profissional, como ser humano, como mulher. E aí... Que bom que você conseguiu. Ai, consegui, tô até hoje, eu amo. Era isso que eu ia falar. Pra quem teve a oportunidade de ter aula com a André, ela tá falando, ai meu Deus, que medo, não sei o quê. Mas, gente, aula maravilhosa. Então, assim, relaxa. E aí, a Mari, você tava falando um pouquinho sobre representatividade. Acho que é muito legal, porque você, enquanto analista de performance, né, que também lida muito com números, apesar de ser comunicação, lida muito com números, assim. Também é um ambiente ainda muito masculino, né? Como é que funciona? Eu fiquei com essa dúvida também. Nossa, eu fico tão feliz quando eu vejo uma outra mulher na mesma posição, assim, é bem raro, até dentro da Numerati, e aí o Lucas vai escutar. Dentro da Numerati, quando eu entrei já tinha uma menina na equipe, né, a gente ficou bem amiga e tudo. Depois ela saiu e eu fiquei sozinha com os meninos, né, e aí eu ficava, meu Deus, eu preciso de uma amiga. Porque é difícil, às vezes, assim, você não consegue acompanhar o ritmo. O ritmo, de fato, ele é diferente, né? E aí, quando surgiu uma outra vaga, eu falei, Lucas, se você não contratar uma menina, eu vou sair. Aí ele, que é isso, Mari? Eu falei, não, chega de tanto cueca nesse grupo. Eu preciso de uma amiga. Eu preciso. E aí, foi quando ele tinha contratado uma pessoa, né? Uma menina, uma mulher. E aí, você, sabe, abraça e tudo. Porque não que são trabalhos... Todo mundo tem a sua capacidade, claro, né? Mas são trabalhos, às vezes, de enxergar diferente, né? A gente observa ali o número, mas aí o que é que esse número ele fala para mim e o que é que fala para o meu amigo? Para mim, ele fala uma coisa que aí eu vou transformar numa apresentação e aí eu sou conhecida como... a analista que faz muito frufru, mas é porque, para mim, a análise ela também tem que ser visual, eu acho que também vem de um fato cultural, e aí, de novo, né, aí entra a militância. E aí, de novo, entra a parte cultural, que a gente, quando é menina, a gente não vai fazer a tarefa de todo jeito, a gente não vai ficar com uma letra feia,
A gente não vai pro colégio desarrumada, a gente não vai com um sapatinho furado, com uma roupa... Ave Maria, não vai. Então, assim, já entra essa parte cultural, que se a gente vai apresentar um trabalho... Nossa, eu lembro, a minha mãe ia na mercearia comprar uma cartolina, umas canetinhas e vamos fazer isso aqui. E aí você faz a sua melhor letra, com uma cartolina bem linda, aí você vai lá na frente, apresenta, sabe, toda orgulhosa. Então entra essa pegada, né, assim, bem cultural. E tá tudo bem, todo mundo tem seu próprio modo de trabalhar. Mas sim, é uma área que ainda tem muitos homens, né, inclusive aconteceu até, entrou para mim essa questão da síndrome da impostura, acho que foi ano passado. Eu fui ao encontro de uma equipe, né? Eu tava até no meu dia de folga e tudo. Fui encontrar com o meu esposo num estúdio. Minha bateria descarregou e eu achei que eu tava no estúdio certo. Entrei no estúdio errado. E quando o cara abriu, ele disse que era uma agência de performance, né? De tráfego e tudo. Aí eu posso usar a tua energia para carregar meu celular e tudo? Eu preciso falar com as pessoas, procurar o endereço certo. Ele, tá, fica de boa aí. Aí a gente começou a conversar. Ele, tu trabalha com... Como ele sabia que eu ia para outra agência concorrente dele, ele falou, tu trabalha com o quê? Eu falei, não, eu vou encontrar com meu marido e os colegas que estão gravando lá um curso online. E tu trabalha com o quê? Aí quando eu falei, não, eu sou analista de performance. Aí ele, então tu faz tráfego pago. Aí eu, não, mas não só isso, né? Dentro do tráfego a gente tem outras vertentes, que não é só o tráfego, não é só subir uma campanha. Assim, tem vários outros contextos. Inclusive o contexto mercadológico, o contexto do marketing no geral. E aí eu fiquei assim, sabe, me sentindo acuada, porque eu era a única mulher num ambiente errado, com a minha bateria descarregada, com 5 pessoas, tipo assim, olhando assim pra você e falando, tá, mas e aí? Tu gosta e tal, não sei o quê. Aí começaram, meio que eu senti tirar onda por eu estar nesse ambiente, sabe? Eu me senti tendo mal. que se validar e tendo que se provar de mas graça, como é né? lá pra ti? Aí eu falei, não, a gente tem clientes muito foda, a nossa agência é muito foda e tal. Eu comecei a, né? Se empoderar, né? Comecei, não, isso aqui e tal. Aí ele, tá. Mas eu senti, sabe? E eram pessoas bem jovens, assim. Aí você se sente mais como impostora mesmo. E aí, quando a minha bateria carregou, eu falei, mas eu saí de lá tão rápido. Ele falou, segue a gente e tudo. Beleza, eu vou seguir. Certeza. Aí, quando eu fui lá pro estúdio, eu cheguei toda murchinha. Aí o Gustavo, o que você tem? Eu falei, eu fui bater num local errado. Eu me senti tão mal por aquelas pessoas serem homens e estarem validando o meu trabalho, sabe? Tipo, é pra ti mesmo, tu gosta, Mas como é que tu faz? Tu mexe só uns botãozinhos lá e eu fiquei... Aí o Gustavo, que é isso? Você atende clientes foda, você trabalha numa agência foda, você trabalha com pessoas foda, não se sinta assim. Aí você começa... É verdade, tem razão. É verdade. Aquele cara não era nada. Mas você falou nessa questão que eram pessoas jovens, né? E aí me veio muito uma dúvida que eu fiquei com muita curiosidade de te perguntar, André. A gente tava conversando que tu tá na graduação, tu tá pegando essa nova geração que tá entrando pra graduação, que vão ser os futuros profissionais, que vai ser aquela galera que vai chegar uma pessoa na agência e vai falar com... E aí, como é que você faz, né? E aí, a ideia é que a gente receba esses novos profissionais de um jeito diferente. E aí, minha pergunta é, como que media isso, né? Como que você vai formando essas... Obviamente, não é sua responsabilidade formar a mentalidade inteira de uma pessoa, mas sempre que possível, né? Eu acho que você pode ajustar ali determinados pensamentos. Como é que você faz isso hoje na prática, assim? Na verdade, hoje a comunicação, ainda que seja de uma maneira... Eu vou pontuar isso, é um pouco polêmico. Não verdadeira. Porque a gente sabe que tem marcas que publicizam a diversidade, que publicizam algumas coisas que na prática elas não fazem. Nós sabemos que isso acontece, infelizmente é muito mais popular do que nós gostaríamos. Mas o que eu sempre tento levar para a sala de aula é um debate realmente de consciência. Então, a consciência de onde nós estamos, a consciência de classe, a consciência de como é que a minha marca publiciza algo
que ela faz ou que ela não faz. Então, o que eu busco hoje, isso traz uma certa facilidade, inclusive de você elencar exemplos. Antes, quando a gente trazia, por exemplo, vamos fazer uma análise de uma campanha, vamos fazer uma análise aqui de uma peça publicitária, era muito mais padronizado, né? As mulheres, enfim, determinadas classes, posturas, etc. E hoje, através desses exemplos, a gente começa a entrar em um debate onde a gente percebe que as pessoas, elas compreendem, inclusive compreendem o nosso poder enquanto comunicadores. Então, uma coisa que eu sempre falo muito em sala de aula é: nós temos o poder nas nossas mãos. Então, nós que somos comunicadores, eu acho que a gente não consegue muitas vezes ter dimensão do quão poderosa é a nossa ferramenta. Quando a gente vai trazendo historicamente, qual era o poder que se existia na história? Por que a igreja tinha poder? Porque ela tinha o poder de comunicar para pessoas e para massas, e através daquela comunicação ela conseguia colocar o que ela acreditava, o comportamento das pessoas, a tendência das pessoas. Então, quando eu estou em sala de aula, eu digo: gente, imagina que esse poder está nas nossas mãos. Nós somos os publicitários que estamos ali em frente às marcas, sejam elas grandes, médias ou pequenas, dizendo qual é a tendência que a pessoa vai usar, qual é o comportamento que a pessoa pode ter que vai ser validado ou não. Então, a gente traz muito esse debate em sala de aula. Hoje eu vejo de uma maneira positiva que, principalmente essas últimas gerações, e essa geração, eles têm uma cabeça mais aberta para isso. Então, são debates que são muito saudáveis, são turmas que são plurais, então são turmas que têm homens, mulheres, gays, negros, e isso é muito legal. Quanto mais plural a turma, mais aprofundado fica o debate. E a gente traz muito de como a gente vai fazer isso versus o capitalismo. Em que sentido? Eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que vender. Eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que performar. Eu tenho que fazer isso. Então, como é que a gente vai achar esse equilíbrio e qual é o nosso papel mostrando isso para as empresas, né? Porque vem do top-down. Não somos nós que vamos definir, mas cabe a gente mostrar os caminhos. Então, através dos debates é que eu busco trazer exemplos que hoje confesso que são bem mais fáceis. E aí traz aquele exemplo comparativo. Olha uma peça de uma propaganda de cigarro nos anos 80, mulher, status, poder. Hoje a gente nem pode comercializar. Então, como é que isso funciona, né? Então, isso a gente faz bastante. E nem tão antigo assim, né? Se a gente for ver, há me corrijam, tá? Há uns 10 ou menos, as propagandas da Skol, por exemplo, das cervejas eram todas com mulheres de biquíni. E aí eu lembro que isso gerou... não vamos mais poder usar. Isso gerou um bafafá, porque como é que eu vou vender cerveja se eu não colocar uma mulher? Como é que eu vou vender cerveja se não for numa roda de homem olhando futebol e a mulher passando de biquíni servindo uma cerveja? Eu lembro que isso deu o que falar. E aí, se eu não me engano, eu acho que a Skol foi a primeira... Tô até falando marca aqui, né? A Skol tinha sido a primeira porque ela fez uma campanha bem conceito. E hoje, até mesmo pelo fato de trabalhar com propaganda, com anúncio, eu adoro ver anúncio. Eu não assisto TV aberta, mas eu coloco pra ver o que tá passando. Aí a pessoa fala: tu tá assistindo TV aberta? Eu falei: eu preciso saber o que tá passando. Nossa, eu amo, gente, eu acredito. Eu acho que isso é coisa de marketing, sabe? Acho que a outra pessoa que não tá na nossa área não vai querer analisar, entendeu? Mas eu também faço isso. Eu fico assim, aí, eu vou fazer análise crítica, né? Aí não, muda de canal. Eu falei: não, peraí que eu quero ver. Aí tá no YouTube, aí aparece o patrocinado. Aí pula. Eu falei: não, peraí que eu quero ver. Mas você fica: nossa, ele escolheu essa cor, que reforça a marca. Nossa, aí você tá fica... lindo essa cor, tá lindo. E aí eu lembro que hoje, toda vida que aparece uma propaganda de cerveja, nossa, eu assisto assim, falando: meu Deus, tá fantástico a propaganda dessa cerveja. Não tem uma mulher de biquíni. Tá incrível. Aí eu fico assim, babando. Tem algumas que as mulheres, elas são protagonistas, né? Eu lembro de algumas, eu não vou lembrar a marca agora, mas eu lembro já de propagandas de bebidas alcoólicas, né? Não só de cervejas, que isso também é interessante, em que as mulheres que estão na mesa do bar. Então, e inclusive isso é muito temática de trabalhos de conclusão de curso, essa análise, e trazendo isso na história, a partir de autores, e essa mudança de comportamento, né? E em várias, a gente falou
bebidas, mas, por exemplo, automotivo. Sim. Cara, carro só era vendido para homem, só homem compra carro. E aí, quando a gente vai ver na realidade, se você tem ali um casal heteronormativo do homem ou da mulher, a mulher, muitas vezes, se for uma família com filhos, quem vai definir qual é o carro que se compra na família, quem é? A mulher. Sim. Porque vai dizer, não, tem que ser um carro grande, o porta-mala, tem que caber o cachorro, tem que caber o carrinho da criança. E aí só vendia carro para homem. Então, nossa, gente, isso aqui dá Dá uma tese aí. cifra. Eu acho que conversa muito com o que você estava falando desse equilíbrio, né? Porque as empresas automotivas, elas também tiveram essa sacada de, tipo assim, não é só... Eles entenderam que precisavam ganhar o espaço, mas eles também entenderam quem era que estava comprando o produto, né? Então, assim, eles não começaram a colocar a mulher também de graça, né? Existia uma necessidade aí de mercadológica por trás mesmo, né? Sim, É muito doido. Infelizmente ou felizmente, não sei dizer, nada de graça, né, gente? Então, por mais linda que seja a propaganda que esteja ali por trás, algo está sendo comercializado. Mas que bom, né? Assim, quer dizer que a mulher ainda já tem algum tipo de poder de decisão, né? Temos sim. Sempre tivemos. Ai. E ela tá tomando... Na verdade, isso já é cultural, né? A gente toma a decisão pelo nosso marido, pelos nossos filhos, Sim. como cuidadoras. Pelos namorados. E aí, como é que eu posso pegar isso, que é um fator intrínseco, e como é que eu trago para uma campanha de marketing, seja ela no off, seja ela no digital, como é que eu faço isso, né? Por exemplo, a gente atendeu uma rede de saúde que era muito difícil vender para homens. E aí entrou um contexto. Por quê? Porque o homem não vai se cuidar, ele não vai atrás de marcar uma consulta, ele não vai atrás de sei lá, tomar a iniciativa de, não, hoje eu vou marcar um check-up. Ele não vai. E a gente, de novo, desde pequenininha, né, quando a gente tem o nosso primeiro ciclo, a nossa mãe já leva. A cada 6 meses você vai estar lá, a cada um ano você faz um exame. Então, pra gente é muito comum estar nesse ambiente, né, de saúde e estar sempre se cuidando. Aí entra também a parte de estética. E aí, para homens, não é... Só estética já é um mundo. Aí, né? Só estética já é, né? E a gente tem clientes também de estética que é um ponto, até hoje nas nossas reuniões. Como que eu faço para vender mais para homem? Tá muito difícil vender mais para homem. Quando eles vão para homens, eles vão pegando o público gay, né? Então é mais difícil. E aí a gente entra nessa parte que a mulher, ela meio que ela tava por debaixo dos panos, ali no off, sempre tomando as decisões, mas nas propagandas ela era coadjuvante, porque era o homem que tomava a decisão na propaganda. Mas do ponto de vista mercadológico, não é bem assim. É a mulher que toma a decisão, muitas vezes. Do lado de tudo. De né? gerenciamento, né? Gerenciamento de tudo, né? Essa sobrecarga. Gritando de novo. E até grupos de amigos, é muito difícil um homem tomar a frente. Sim. Quando você está em grupos de amigos, quem toma a frente de vamos nos encontrar, escolhe um restaurante, geralmente é uma mulher. Pode prestar atenção, como é o perfil feminino dizer, e o grupo vai se encontrar, pois escolhe aí. Quem escolhe geralmente é uma mulher. E tá lá e tá decidido e se resolve, né? E aí é bem legal ver como foi mudando, né? Entra de novo a questão do capitalismo, porque no marketing nada é dado, 100% dado, a gente precisa reverter o que é investido em marketing em ações, né, monetárias. E aí, como é que... É legal observar isso, como é que mudou, né? A mulher que estava lá, nas propagandas ali, fazendo bolo, e o homem no sofá, assistindo um jornal, né? Como é que mudou ela para protagonista principal, sabe? Você falou do carro, eu lembrei de uma que eu vi um dia desse, que eu acho que era Giovanna Antonelli, e aí ela tava ali dirigindo, era tipo uma picape, uma coisa assim, e ela dava carona eu acho que era o Murilo Benício, e aí ela, por que você não pega seu carro? E não, porque seu carro é melhor do que o meu. E aí, ou seja, entrou no centro de que a mulher, ela tá com um carro melhor do que o homem, e ela dá carona para ele, então a marca focou nela. Porque quando eles forem tomar uma decisão, apesar do dinheiro, às vezes ele que é o provedor da casa, ela vai precisar gerenciar. Porque ela tem esse papel de gerenciamento, né? E aí, não, acho que a gente não precisa desse carro agora.
vamos comprar isso aqui. Essa Então, a gente precisa propaganda desse aí. é até engraçada, porque eles são um ex-casal, né? Eles foram casados. E essa propaganda gira em torno, inclusive, dessa comédia, deles serem um ex-casal que se dá muito bem, em que ele incentivava no sentido, o teu é muito melhor, deles serem amigos e tudo. Mas, Karen, antes de tu continuar, alguns pontos que foram falados pela Mari foram me gerando algumas reflexões, né, da nossa conversa. E, curiosamente, né, voltando, o quão nós, o tempo todo, somos cobradas a mais por estarmos enquadradas em uma mesma posição de um gênero masculino. Vou voltar um pouquinho quando tu falaste da cartolina. Isso me gerou até um gatilho. Porque gatilho no sentido de que é inconcebível, ou era inconcebível, uma menina ter uma letra feia. Sim. Então, é uma letra cursiva perfeita. Era uma cartolina que tinha lá o papelzinho crepom atrás, porque ficava mais bonito visualmente. E se um menino tinha a letra feia, mas é um menino. Poxa, na mesma idade escolar, com a mesma turma, teoricamente com o mesmo desenvolvimento e etc, né? Quando a gente traz agora para as propagandas o próprio empoderamento, eu falei da automotiva, eu lembrei muito de umas propagandas com a Marina Rui Barbosa, que eu achava aquilo ali sensacional, aquela jovem, linda, belíssima, naqueles carros importados. Ai, meu Deus, que sonho, né? É isso, essa mulher que eu quero ser. Mas o quão isso ainda traz para a gente a questão, até que tu falou, né, do gerenciamento, da casa, de como isso ainda sobrecai e como a gente é cobrado de estar ocupando esses espaços de uma maneira perfeita, como se ela fosse ali. Não, tem que ser perfeito, não pode ser de qualquer jeito. Aí deságua na síndrome da impostora, não ocupo espaço porque não faço perfeito, não faço perfeito, porque quando eu era criança, eu tinha que estar com um lacinho bem impecável na minha cabeça. Eu não podia ir com a meia furada, mas o menino, na hora do recreio, tava com a meia furada e o calção rasgado. E tava tudo bem, né? É danado demais, né? Deixa ele, tá? Deixa ele. Então, o quanto isso reflete em quem nós somos e uma reflexão social, porque as experiências que a gente está falando aqui não são individuais. E isso é muito louco. Eu fico, meu Deus. E se você não ocupa o espaço, você não gera representatividade. E aí, por exemplo, se você não tivesse ocupado o espaço do professor Márcio, é Márcio, né? Do professor Márcio, muito provavelmente as alunas ali daquela sala também não se sentiriam representadas, né? É um ciclo. Se você não ocupa, por que não tem tantas mulheres na tecnologia, em gestão e liderança? Tem muitos degraus a serem conquistados, né? Claro, a gente não pode negar. Mas é muito difícil, porque quando você chega lá, eu não sou capaz. E aí você não gera representatividade e isso vira uma bola de neve. Eu não vou porque eu não sou capaz. E aí você não indo, a sua aluna também não vai, porque também não é capaz. E aí assim gera esse ciclo, né? É verdade. Ai, meu Deus. Muitas reflexões. Ficou reflexiva. Mas assim, de um modo geral, eu acho que a gente já tem caminhado, já tem dado passos largos mesmo nesse quesito, assim, a gente tem tido o próprio Instituto Atlântico, por exemplo, é um grande case nesse sentido. E existem hoje empresas que também têm essa preocupação. Então, acho que hoje a sociedade está, como você falou, essa nova geração, ela está vindo com uma cabeça um pouquinho mais aberta e está um pouquinho mais atenta a essas coisas. No sentido de, eu não vou comprar de uma marca que eu tenho certeza que não respeita a diversidade, não tem sustentabilidade no seu processo produtivo, enfim, que não está atento a determinadas temas progressistas mesmo, que vai combinar lá na diversidade. Não, gente, tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo caminhando. Isso que você falou me lembrou aquele último episódio que aconteceu, acho que é da G4, né? Que não contrata o CEO mulher. CEO mulher não sabe fazer, enfim, o rolê lá, que eu não tô lembrada bem. Mas aí entra de novo um ponto mercadológico. Como o comportamento do consumidor ele mudou, a gente não aceita, enquanto consumidores, que essa marca possa fazer o que ela quiser. Então, assim que saiu aquela demonstração descarada daquele jovem sobre a gestão e liderança, né, de CEO mulher, a marca não perdoou, né? O público não perdoou.
Então caiu em cima, expôs, falou. Ele teve que se retratar. Se eu não me engano, acho que deve ter caído as ações da empresa e tudo. Ou seja, uma simples fala dele, né, na internet gerou, assim, repercutiu intensamente. Por quê? A gente não corrobora mais com isso, assim, não aceita. Hoje em dia tá tudo aqui na palma da nossa mão, a gente não aceita isso. Então, a velocidade também aumenta e, por um lado, é muito positivo, é muito satisfatório, né? Que a pessoa esteja pagando por aquilo que ela comprou. Se ele pensou isso e ele pensou alto e publicou, vai ter que arcar com as consequências. É justo, sabe? Falar uma fala tão violenta e agressiva com a minoria, seja ela mulher, seja ela LGBT, QIA+. Então, assim, que bom, né? que bom que as coisas estejam encaminhando, né? E outro ponto, só para a gente fechar aqui esse ciclo de pensamento, para que nós, mulheres, a gente consiga ocupar novos espaços, a gente precisa que os homens também ocupem alguns espaços. Então, dentro de uma construção familiar, é o homem, por exemplo, ocupar o espaço de levar o filho ao médico. Porque a lembrança que a gente tem é da mãe nos levando ao médico. Por que não o pai? É do pai ir para reunião da escola. Por que é sempre a mãe que tem que ir para a reunião da escola? É do homem fazer o supermercado de casa. André, mas o que tu está falando é tão simples. Mas não é feito. Então, para que as mulheres elas consigam ocupar novos espaços, sem elas se tornarem cada vez mais sobrecarregadas, porque já são, a gente precisa que os homens também ocupem espaços que até então eram invisíveis a eles, mas eles existem. É o mínimo, né? O que é que a gente quer? Homens funcionais. Gente, ninguém tá pedindo nada demais. A gente só tá pedindo homens adultos funcionais. Somente isso. Já ajuda bastante, Tá? né? Eles nem imaginam quão bom é ser um adulto funcional. E Ajuda não só no ambiente de casa, né? Sim. No ambiente também corporativo. Total. Né? Porque, por exemplo, você tá lá numa agência, a minoria é feminina, e aí a loucinha ali na copa... Não, vou deixar. Porque a fulana vai almoçar e aí ela pode... café. É só Pegar mulher, água, né? pegar água. Sabe? Sempre. Acontece. É raro, mas acontece sempre, né? Mas assim, eu queria já fechar essa reflexão, mas gente, já caminhar para nossa última pergunta. Todo mundo que chega aqui, nos episódios anteriores, né? A gente sempre, para fechar, a gente sempre pede uma dica prática. É prática. É prática, tem que ser assim, ó, na hora, na lata. Sobre um pouquinho do que a gente falou agora, né? E aí, uma das coisas que a gente pontuou, a gente falou sobre tecnologia, falamos sobre educação, e aí a ideia é que tu falasse um pouquinho sobre uma dica prática de outras mulheres, ou de quem tá assistindo aqui a gente. Quem quer entrar no ramo da tecnologia, quem quer entrar, no teu caso também, na área acadêmica, como é que a gente inicia? Como é que, sabe, quais são os caminhos? A gente falou um pouquinho aqui que normalmente para as mulheres é um caminho um pouquinho mais árduo, né? Mas assim, com a tua experiência, com a tua bagagem, como é que começa? Como é que inicia aí? A dica prática, perdendo a vergonha. Sendo sem vergonha no bom sentido. Mas eu vou até corroborar com o que a gente já tinha falando, ocupando os espaços. Porque eu acredito que nós, mulheres, somos bem ocupadas em nos qualificarmos para estarmos nesses espaços. Então, a gente não vê, é muito raro você ver, por exemplo, uma mulher que, eu vou tentar ser professora e não terminei o meu mestrado, por exemplo. Mas tem uma grande quantidade de professores que são professores com a graduação. E quando eu falo professores, não são universitários, em cursos profissionalizantes, em pós-graduação e etc. E aí, às vezes, até conversando com amigas e tudo, eu digo, não, quando eu comecei a dar aula, eu tinha pós-graduação. E pode dar aula sem um mestrado? Pode, tem instituições que, a maioria, na verdade, ela aceita, etc. Tem os diferenciais, obviamente, mas é um primeiro passo. Mas por que isso acontece? Porque a gente quer estar perfeito. E aí eu acho que cabe a gente entender que o perfeito não existe, que o momento oportuno é o agora, porque se a gente sempre for esperar o momento oportuno, esse momento não vai chegar, porque nós sempre vamos estar
aptos a melhorar. O tempo todo a gente pode melhorar em alguma coisa, mas se a gente for só focar nessa melhora, a gente nunca vai ocupar o espaço que é nosso. Então, sendo bem práticos, é acreditar mais na gente, dar as caras, perder mais a vergonha e se igualar mesmo a esse público masculino, entendeu? Cresceu a voz, cresce a voz. Ah, é mais grosseiro? Infelizmente, há espaços que eles precisam disso. Então, há situações que são desconfortáveis para a gente, mas que a gente tem que passar. Infelizmente, eu mesmo já passei por situações em reunião que eu dizia que eram homens, todos, eu, mulher, eu ia dar uma opinião, ninguém ouvia. E aí, quando todo mundo se calou, eu disse, agora eu vou dar a minha opinião, porque antes eu não estava conseguindo falar. E eles permaneceram calados. Então, assim, ou você se iguala e você começa a ter uma postura de esse espaço é meu e ninguém vai tirar, ou então vão tomar esse espaço de ti. Então, vai a autoconfiança, vai a gente se reconhecer. E aí eu vou falar uma coisa que parece uma besteirinha, mas terapia ajudou muito. Muito, 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 muito de você. Cara, é isso, é meu espaço, é o que eu quero. E bora pra cima. E eu não vou sair daqui, né? E não vou sair daqui. E a curiosidade também, né? A gente Muito. precisa ser muito curiosa. A gente não pode acreditar 100% nas coisas. Ah, isso aqui é isso aqui. Tô te ensinando isso aqui. Não, eu quero saber por outro jeito. Eu quero testar, eu quero... Ou o porquê disso, né? eu quero saber o porquê, sabe? Eu não quero aceitar só isso que você tá me dizendo. Não estou questionando, ok, mas eu quero ir mais a fundo. Eu quero descobrir, é como se você quisesse descobrir seu próprio caminho, seu próprio método. E aí validar, que eu acho que isso também é importante. Validar e é satisfatório. Você cria uma autoconfiança, assim, eu acredito. Muito grande, né? Mais ou menos isso. Que massa, acho que é isso. E mais em termos de dica, eu tava até buscando aqui. Tem um livro maravilhoso, grande, enorme, mas é bem bom, inclusive para mulheres. O Mito da Beleza. Eu tinha esquecido o nome Sim. da Naomi. Cara, é muito bom esse livro, porque ele nos traz para esse universo do porquê que somos cobradas, de onde surgiu isso tudo. Eu li ele, é muito bom. Ele é excelente e às vezes ele é bem denso. Ele não tem ele não é a questão do marketing em si. Não, mas não, ele, é bem- ele bem sai do acessível. marketing, mas a gente começa a entender também como as marcas utilizavam a gente. É porque o marketing é história, né? Como é que era antigamente, né? Mulher. E eu achei legal. Ai, adorei a sua dica. Eu tava lembrando Vou ler dele de novo. porque não só mulheres, homens leiam. Homens leiam, porque o que a mulher precisa entender, o homem também precisa entender. Total. Eu lembro que eu tava lendo ele, aí eu ia rabiscando. E aí ela é muito contextual na questão de história, né? De Sim. datas, ela bota bem as datas. E aí tinha um contexto lá que eu acho que era tipo 1900 e alguma coisa. 90 e alguma coisa. Um dia desse. E aí tinha dizendo, ai, a mulher tinha que ser muito magra para estar no emprego. E a fulana de tal perdeu o emprego porque ela engordou depois da maternidade. E aí, oh meu Deus, isso foi um dia desse. Como que pode? Aí eu lá, chateada, querendo rasgar. E eu ficava... E isso ainda acontece. Ainda Muito. acontece. Indiretamente, né? Mas ainda acontece. Ali por E debaixo dos diretamente panos. também. Ai, meu E Deus. diretamente também. Enfim, acontece muito. O jornalismo, né? Então, mulheres jornalistas que estão ali na frente, Trabalham com imagem. trabalham com imagem. Então, infelizmente, acontece muito. E aí vem É verdade. para o tema aí maternidade, que a gente não entrou, mas que é um outro tema que... tem E um também o etarismo, né? A questão da Muito. idade. Por exemplo, me pegou muito, nem sei se a gente pode continuar aqui, mas me pegou muito a questão de não ser mais a jovem da graduação de 20, 21 anos Muito. e trabalhar em agências que o público era... O público não, as pessoas eram basicamente graduandas, assim, 21, 22, e aí você... É outra cabeça, é outra forma de Você é trabalhar. a tia do rolê, né? Aí você começa a se sentir mal. Aí, de novo, entra essa pauta da síndrome da impostura. Tipo, o que é que eu tô fazendo aqui? Aham. Eu não sou mais uma jovem de 20 anos. O que é que eu estou fazendo com esse público? Apesar do que o conhecimento, deve ser democrático, o marketing, deve ser democrático no ambiente da agência, mas você, enquanto pessoa e profissional, você se questiona muito. Porque, assim, se eles estão entrando nessa vibe agora, né, trabalhando agora, e eles vieram de uma
já estão vindo de uma área bem tecnológica, sabe? Bem TikTok e tudo. Você começa a se questionar. Eu, por exemplo, comecei a me questionar. Eu pareço até uma velha, né? Não, mas essa parte Mas do eu me etarismo é questiono, bem... sabe? Tem uma pessoa, a Camila, acho que é Camila Renault, o nome dela. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. Ela... Nossa, outro dia ela postou uma coisa que ela é muito foda, assim, em consultoria, em marketing, em social media, em tudo. E aí ela foi questionar, gente, olha o que é que estão pesquisando de mim no Google. E A aí ela idade. printou Camila Renault, idade. Que loucura. E aí ela ficou, gente, eu tô tão triste, porque assim, eu tenho anos. Ela é um pouco antes da Marta Gabriel. Eu tenho anos de marketing, eu tenho mais de 20 anos de consultoria, eu já atuei em marcas grandes e tal. E eu tô muito triste de saber que as pessoas estão interessadas na minha idade, e não no meu portfólio, não na minha Na vivência. trajetória inteira, né? Que é uma vida toda dedicada a isso, e a pessoa tá preocupada com essa idade, né? É muito doido. É muito doido isso. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer. Foi ótimo. Passaríamos horas e horas É aqui. isso. A gente tem que levar o resto desse episódio pra mesa de bar. Ah, eu concordo. Super top. Só acho que rende muito. Mas eu queria realmente agradecer, André, você ter participado, tirado esse tempinho. Pra quem não conhece, eu deixo aqui a dica de conhecer um pouquinho mais do Instituto Atlântico. É @iatlântico, confere? No Instagram e Atlântico. Exatamente. E aí vocês podem saber um pouquinho mais lá. Tem enfim, falando sobre todas as ações, né? Todos os pilares lá do Instituto. É bem legal. Também agradecer a Mari que participou aqui junto com a gente. Nos deu aí grandes insights. Tô muito feliz, esse é meu primeiro podcast. Ai, que legal. Meninas, estão muito felizes. Eu Que adorei. prazer. Me senti super... É tão bom quando a gente tá com mulheres sabe? que inspiram. E eu confesso pra vocês que eu sou a amiga besta que quando vou falar com as minhas amigas e tal, eu fico... E aí, minha rainha, minha deusa, minha diva. A gente tem que ter alguém pra... E eu faço isso. E toda e qualquer oportunidade que eu tenho de endeusar uma mulher, assim, farei. Porque a gente precisa disso e a gente precisa se inspirar em nós, né? Sim. Então, nossa, foi maravilhoso. Amei muito, muito. Ai, que legal. Lembrando que o Beancast delas, tá? A gente ainda tem mais alguns episódios.Esse é o episódio 4. Toda essa produção aqui do Beancast delas, dessa conversa maravilhosa que a gente teve, ela é uma produção da 120 Frames. Então, tudo que tá relacionado à produção, ao audiovisual, a gente teve essa parceria maravilhosa. Vocês podem ver também aí as redes sociais deles. E é isso, até a próxima. No próximo episódio a gente vai soltar também, tanto no YouTube quanto alguns cortes nas nossas redes sociais, no Instagram e TikTok, tá certo? Até a próxima! Tchau! Tchau!